Evandro Dalla Vecchia e agora nós vamos falar sobre processador, ou CPU, que é o apelido aí do processador, né? Meus contatos aqui no Instagram, Perito Evandro, e Canetas.pretas é o perfil dos professores de TI do Estratégia Concursos. Então vamos lá. Quando a gente fala em processamento, tá, é importante entender a organização de um computador simples, um computador normal do nosso dia a dia. Então nós temos aqui a CPU, né, o Central Processing Unit, que é nosso processador aqui. Esse processador possui uma unidade de controle, que a gente vai ver em mais detalhes na sequência, uma unidade lógica e aritmética, a famosa ULA, registradores aqui. Obviamente que tem barramentos internos aqui que não estão desenhados, mas existem, porque de alguma forma eles têm que se comunicar. E um barramento externo à CPU, que aí sim liga com memória. Faltou memória cache aqui, também temos memória cache aqui dentro, embora a memória cache não seja parte integrante do processador, é muito comum ter L1 e L2 dentro do processador, para tornar mais rápido o acesso à memória cache. E L3 fora do processador. Então a L3 poderia estar aqui, a cache L3, e L1 e L2 aqui dentro. Além disso, barramento com dispositivo de entrada e saída, como impressora, teclado, entre outros. Então esse aqui é a nossa figura inicial de como funciona um computador simples. Focando aqui na CPU, ou Central Processing Unit, unidade central de processamento. O processador, ou CPU, é o cérebro do computador. É ele que manda e desmanda, é ele que manda buscar uma instrução da memória, que executa essa instrução, os seus cálculos, armazena os registradores, essas informações, e por aí vai, tá? Ele é o cérebro disso tudo. Qual é a função da CPU? Executar programas armazenados na memória principal. Então, em algum momento, o programa está lá numa memória secundária, um HD, um SSD, o usuário solicita a execução, ou o próprio sistema operacional solicita essa execução, e ele é carregado na memória RAM, na memória principal, a memória RAM também chamada de DRAM, que é a RAM dinâmica, e o processador toma conta da execução das instruções desse processo já que está em memória e controla, né, todo o fluxo, a instrução que vai, que vem. Depois tem a questão o sistema operacional também controla a fatia de tempo de processador que cada processo tem, mas tem uma questão de sistema operacional. Mas o fato de mandar buscar uma instrução da memória e saber onde ela está e executar e partir para a próxima, todo esse fluxo é feito pelo processador. Tá? Então a função é executar esses programas da memória principal na seguinte sequência: busca a instrução, examina essa instrução e executa. E fica nesse ciclo. Componentes da CPU. Então nós temos a unidade de controle, UC, como naquela figura inicial, que busca. Então a unidade de controle é responsável por buscar as instruções na memória principal e determina o seu tipo. Tá? A unidade lógica e aritmética, a ULA, efetua as operações lógicas e aritméticas. Ó, lógica e aritmética. Operações lógicas como E. Então, faz um E lógico lá de 0 e 1, 1, 0, 1, 1, etc. E tem a resposta. Adição, então pode adicionar lá 5 com 5 e tem a resposta. Então, essas operações lógicas e aritméticas são realizadas pela ULA, unidade lógica e aritmética. Tá? E a unidade de controle é aquela responsável por buscar as instruções, decodificar e executar essas instruções. Os registradores, esses quadradinhos aqui, são pequenas memórias de alta velocidade. Por que alta velocidade? Porque estão dentro do processador. Aquela memória cache que está fora do processador, a L3, ela é mais lenta um pouco.
a memória RAM, que é a DRAM, está mais longe, mais lenta ainda, memória secundária, mais lenta ainda. Tá? Essa é a ideia, quanto mais longe do processador, mais lento, porque quem executa essas coisas todas são o processador. Tá? Então, os registradores armazenam os resultados temporários. Por exemplo, eu apliquei lá uma adição do AX com BX, que são registradores, digamos que o A esteja aqui, o B esteja aqui, e o resultado disso vai ficar em AX. Então, resultados temporários que, na sequência, vão ser armazenados na memória RAM, uma variável, por exemplo. Tá? Tem lá a instrução store ou load, ou coisas parecidas com isso, write, read, enfim, depende o assembly utilizado. E também o controle de informações. Pode ter lá um registrador de acumulador, acumular alguns valores, registrador que armazena a próxima instrução a ser executada, ou a instrução atual, ou o ponteiro da pilha, para saber onde que está uma determinada pilha, que foi feita uma chamada de uma função e o retorno foi empilhado. E onde está o topo dessa pilha? Tem que estar em algum lugar, tem que ter um registrador para isso. Tá? Então, existem registradores para um uso geral ou específico. Ó. Uso específico, esses exemplos de ponteiro de pilha, próxima instrução a ser executada, atual, já geral. Geral é como se fosse uma variável, né? A gente cria variáveis A, B, C, D, E e realiza cálculos, são cálculos temporários, no final das contas, esse valor é armazenado em algum lugar, não sei. Então, o uso geral seriam esses exemplos. Focando mais na unidade de controle, aí nós temos a função da UC, movimentar os dados e instruções de e para o processador. Então, CPU está aqui, memória está aqui. Vamos esquecer memória cache por enquanto. Tá? A memória cache ajuda a tornar tudo mais rápido. Mas aqui na memória, vou botar aqui memória. Aqui na memória foi carregado lá um programa, um processo, um programa cheio de instruções e seus dados também. Tem a seção de código, que é aquilo que foi programado, já foi compilado ou interpretado, mas vamos ficar no compilado, está um executável lá, e a parte dos dados, tá? Onde as variáveis foram declaradas e os dados são alimentados. Bom, quem controla, quem faz essa movimentação dos dados, digamos que aqui tem os dados, aqui tem umas instruções que aos poucos vão sendo carregadas, trazidas, né, da memória RAM. Quem faz isso é a UC. Então, dentro da CPU, tem lá uma caixinha chamada UC. É essa UC que faz essa busca e traz para cá. Tá? O que mais? Conecta-se a todos os principais elementos do processador. Então, o C se conecta à ULA. Vou aumentar essa CPU aqui. Tem aqui a ULA, responsável pelos cálculos e operações lógicas. Então, se conecta à ULA. Aos registradores, então vou botar vários quadradinhos aqui. Se conecta a eles também. Além do barramento externo de controle. Tá? Então a CPU vai ter um barramento externo aqui, ligando com outros componentes do computador. Os sinais de controle emitidos pela unidade de controle ocorrem em vários instantes, geralmente com duração fixa e igual, originada por um gerador de sinais, um clock. Tá? Então tem um gerador de sinais através do clock, do relógio. Tá? Por isso que é importante entender o que é um clock do relógio e que hoje geralmente a gente fala em gigahertz, que são bilhões de ciclos por segundo, mas a gente vai chegar lá. Tá? Mas isso é importante que esses sinais de controle são emitidos pela UC. Então tudo que fala em controle e buscar instruções, buscar dados da memória e trazer e levar esse tipo de coisa, é tudo UC. Tá? Vamos lá. Agora a unidade lógica e aritmética, a ULA, é o elemento que realmente realiza as operações. O nome já fala, lógicas e aritméticas sobre os dados. O que eu chamo de operações lógicas? AND, OR, XOR e por aí vai.
que eu falo de aritméticas? Soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outras. Tudo depende de como o processador foi implementado e quais são as instruções que ele reconhece ou quais são as operações lógicas, que geralmente são todas, mas pode ser que não tenha a implementação de todas, que é difícil, mas a ULA é responsável por tudo isso. Tais operações podem utilizar um ou mais valores de entrada. Aqui no caso existe a implementação de um somador parcial, onde entra o valor x e o y, tem aqui o resultado e aqui o vai 1, V1, né, vai 1. Então, se eu somei 0 com 0 dá 0 e vai nada, 0 com 1 dá 1, vai nada, 1 com 0 dá 1, não vai nada, 1 com 1 vai dar 0 e vai 1. Tá? Isso é um somador parcial. Registradores. Registradores são memórias, tá? São pedaços pequenos de memória. Então, o que a gente tem? Um registrador armazena um único dado, cada registrador armazena um único dado, uma única instrução ou um único endereço. Então, basicamente é isso. É um dado lá, é o valor 50, ou uma instrução, é um opcode lá do edge, né? Então, digamos que é uma instrução isso aqui, tem os operandos, ou um único endereço de memória, tá? Que vai ser utilizado para carregar alguma coisa ou para enviar alguma coisa para a memória. Então, é isso que o registrador armazena. São poucos bits, depende do processador, mas de 8 a 128, dependendo, pode ter até um pouco mais do que isso. Só para dizer que são bits, né? 128 pode até ter processadores com mais do que isso, mas de uso comum, computadores normais, digamos assim, comerciais, fica nessa faixa. Principais registradores, isso aqui despenca em prova, né? PC, Program Counter, a gente pensa contador de programa, é um nome feio, tá? Mas é a próxima instrução, poderia ser Next Instruction, NI, algo assim, né? Tudo em inglês. E tem bancas que colocam em português, colocam contador de programa mesmo. Contador de programa, que a gente pode pensar assim, ele está contando em que parte do programa ele está. A gente pode pensar dessa forma. Tá? Ele está contando, 1, 2, 3, tá? Na próxima posição, a próxima. Então, o Program Counter, né, o PC, é a próxima instrução. Então, ele indica a próxima instrução a ser executada. Já carreguei a próxima instrução, tá? Já estou na instrução atual, que está registrado aqui, já está armazenado em IR, Instruction Register, registrador de instrução. Então, é a instrução atual, estou executando agora. E eu sei que o PC é a próxima. Então, o PC vai virar o IR e o PC vai buscar da memória. E fica nesse ciclo, tá? O que mais? Memory Address Register. O que é isso? Memory Address Register é o endereço de memória, endereço de memória para a próxima posição de leitura ou de escrita da memória. Depende se eu quero ler ou escrever alguma coisa. E já o MBR Register é o buffer, são os dados, né? Então, são os dados, buffer a gente pode traduzir para dados nesse caso, são os dados a serem escritos ou recebidos da memória. Tá? Então, nós temos aqui PC, próxima instrução a ser executada, IR, a instrução que está sendo executada no momento, MAR, Memory Address Register, é a próxima, é o endereço, né? Então, é o endereço da próxima leitura ou escrita na memória. Tá, é o endereço 5 milhões. Ou o dado a ser escrito na posição 5 milhões, ou o dado que foi lido da posição 5 milhões. Tá? Então, tudo isso aqui são os registradores principais aí cobrados em concursos. Tá? Quando eu falo principais, são para concursos, claro que é o nosso foco aqui. Interessante que quando a gente fala MAR, por exemplo, se eu tenho um barramento de endereço de 32 bits, aí cai naquele clássico 2 na 32, que eu consigo endereçar até 4 GB de
memória RAM. Tá? Mas isso aí já caiu várias vezes em concurso, mas só para lembrar que está tudo interligado, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Aqui em ciclo da instrução, a execução de um programa só termina se a máquina for desligada, obviamente, meti o dedão lá, tirei a tomada, ou tirei a bateria do notebook. Se houver algum erro irrecuperável, dá um erro fatal ali, tem que fazer, termina. Ou se for encontrada uma instrução que interrompa o computador. Tá? Aí não tem mais o que fazer. Se não, fica nesse ciclo aqui, ó. Inicia o programa, aí busca a próxima instrução a ser executada. A execução atual fica no IR e a próxima fica no PC, naqueles registradores que a gente já viu. Então aqui atual, aqui a próxima. Então busca a próxima, executa. Então o ciclo de execução aqui, tem o ciclo da busca. Busca a próxima, executa e fica nesse ciclo. Tá? E sempre com esses registradores, IR atual, PC próximo. Isso é importante. E o MAR, voltando aqui, ó, é o endereço de memória, e o MBR é o buffer, é os dados em si que eu busquei da memória ou que vou gravar na memória. Agora, características do processador. Muito comum agora a cobrança de 32 versus 64 bits. Qual a diferença? Primeiro, o poder de processar uma quantidade maior de dados, se eu utilizar 64. Segundo, ponto principal, número de cálculos por segundo que cada um pode realizar. Tá? Aumenta a velocidade da conclusão de tarefas quando utilizado 64 bits. Processadores de 32 bits podem acessar 2 na 32 endereços de memória diferentes, o que dá aqueles famosos, aquela mágica, né, que todo mundo já decorou, 4 GB de memória RAM. Então, se eu tenho um processador que funciona com 32 bits, ele não vai conseguir endereçar mais do que 4 GB de memória RAM. Processadores de 64 bits podem endereçar 2 na 64, que dá 16 exabytes. Como é que eu sei que são 16 exabytes? Bom, 2 na 30 é igual a 1 GB. 2 na 31 vai dar o dobro, 2 GB. 2 na 32, 4 GB. Chegamos nos 4 GB mágicos aqui. Agora, de 10 em 10, a gente pula uma unidade que a gente usa computacionalmente. Então, 2 na 40. Depois do giga, a gente tem o quê? O tera. 1 tera. 2 na 50. 1 petabyte. E 2 na 60. 1 exabyte. 2 na 60. Agora eu vou dobrando. 2 na 61, 2 exabytes. 2 na 62, 4. 2 na 63, 8. 2 na 64, 16. Chego nos 16 exabytes. Então é importante saber montar esse cálculo, digamos assim, né? Não é bem um cálculo, mas esse macete, porque tem questões que exigem esse tipo de conhecimento. Tá? E a placa-mãe, se antes elas faziam uma conexão de 32 trilhas entre o processador e a RAM, agora são capazes de conectar 64 trilhas. Por quê? Porque eu preciso de uma trilhazinha para cada bit que circula, certo? Então é basicamente isso aí. Clock do processador, importante. Velocidade de clock mede o número de ciclos de cálculos por segundo feitos pela CPU. Tá? Ciclos. Tem cálculos mais complexos que levam mais ciclos, instruções que demandam mais ciclos, então tudo depende. É uma arquitetura RISC ou CISC? Quando a gente fala em RISC, a ideia é um ciclo para cada instrução. Agora, quando eu falo em CISC, pode ser 10, 15, 20, depende da instrução. Tem instrução grande, complexa, outras pequenas. Tá? Então, são as características das arquiteturas de processadores. Mas, independente disso, o clock está relacionado a isso. A velocidade de clock mede o número de ciclos por segundo feitos pela CPU. Por exemplo, aqui tem um chipzinho Intel
Core i9 com 3.6 GHz. 3.6 GHz, giga significa bilhão, certo? Mega, milhão, K é mil. Então, mega seria milhão, quando tinha lá 800 MHz, 800 milhões. Agora, 3.6 GHz quer dizer 3,6 bilhões de ciclos por segundo. Gigahertz quer dizer isso. Tá? Se eu estou usando RISC, então, teoricamente, aí eu tenho 3,6 bilhões de instruções por segundo. Porque todas elas têm um ciclo, né? Tem questões que falam que não é um ciclo, são poucos, perto de um, pode ser 2, 3, mas enfim, são poucos. E CISC já são mais ciclos, mas também são instruções que fazem mais coisas. Mas, no fim das contas, segundo o que a gente vê nas questões de concurso, que é a que nos interessa, RISC tem um desempenho melhor, mesmo com instruções mais simples. Em teoria, quanto maior a velocidade de clock, melhor será o desempenho do dispositivo abrir programas ou outras ações. Mas assim, ó, atenção, clock não é tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um processador com 3,5 GHz que tem um desempenho melhor que um de 3,6 GHz? Posso. Por quê? Porque tem uma cache L1 maior, tem outros componentes com melhor qualidade ali no computador como um todo. Então, o processador é a parte essencial, claro, é o cérebro, beleza. Mas pode ter outros tipos de gargalo, tá? Como a cache, por exemplo. Ou tem mais memória RAM, tem mais cache geralmente é melhor. Então, o mesmo tipo de processamento que eu vou fazer, o mesmo sistema que eu vou usar em dois computadores, se um processador tem mais clock que o outro, mas o que tem menos clock tem outros recursos que não deixam afunilar, não deixam um gargalo, eu posso ter um desempenho melhor com um clock pior, tá? Então, fiquem ligados que tem questões nesse sentido. Clock sozinho não é tudo. Vou deixar bem claro aqui. Coprocessador. Também começou a aparecer algumas questões, achei interessante trazer para cá. É uma CPU usada para suplementar. Assim como existe um papel de relator, correlator, é o que suplementa, é o que ajuda. Tá? E aí apareceu esse conceito aí de coprocessador. Suplementa as funções do processador principal. O principal a gente chama de CPU, ou processador, né? Processador mesmo. E coprocessador é aquele que suplementa. As operações realizadas pelo coprocessador podem ser de ponto flutuante aritmético, digamos que tenha a CPU faz de tudo um pouco, mas tem um coprocessador específico para ponto flutuante aritmético, alguns tipos de cálculos específicos, ou um coprocessador para computação gráfica. Então, sempre que tenha uma computação gráfica pesada, o processador pede ajuda para o coprocessador. Processamento de sinais, de cadeia de caracteres, criptografia, também pode ter um coprocessador muito voltado para criptografia. Não tem por que usar a CPU principal para isso, porque tem uma específica para criptografia com alguma implementação mais voltada para esse tipo de situação. Um outro assunto importante saber o que é GPU. Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico. Também volta um pouco para cá, né, para computação gráfica, coprocessador. Como se fosse um coprocessador, mas a GPU é específico para gráficos, porém a gente vê que com o tempo outras aplicações têm usado a GPU para suas finalidades. Tá? Então a GPU que era para ser graphics, né, o gráfico, na verdade não é só gráfico não. Então, o processador composto por muitos núcleos menores e mais especializados. Então, são centenas de núcleos muito pequenos especializados para computação gráfica. Tá? Cálculo pesado. E diferente de uma CPU que pode ter 4 núcleos, 8, 16.
Já a GPU, centenas de menores, mas todos trabalhando com uma pequena fatia especificamente para gráfico, torna-se uma boa solução. Trabalhando em conjunto, os núcleos oferecem desempenho massivo quando uma tarefa de processamento pode ser dividida, processamento paralelo. E aí, quando eu comparo CPU com GPU, o que eu tenho? CPU é adequado para uma ampla variedade de carga de trabalho, então é algo mais genérico, tá? Concentra seu número menor de núcleos em tarefas individuais e em fazê-las rapidamente. Então a ideia é fazer rapidamente tarefas individuais e, em contrapartida, a GPU, além do processamento gráfico para o qual ela foi desenvolvida, elas evoluíram para se tornarem também processadores paralelos de fins gerais. Processadores paralelos. Então, se tiver uma implementação que saiba utilizar uma programação paralela, usando vários centenas de núcleos menores, e um uso bom para isso é a criptografia. Eu quero quebrar uma senha, por exemplo, na força bruta, a GPU é bastante utilizada. Ainda mais quando tem vários GPUs, num cluster de GPUs, por exemplo. Tá? Então, notem que a GPU, que era para um fim específico, no fim, abriu um pouco o leque. Então, é mais uma forma de processamento. Certo, pessoal? Então, em relação a esse assunto de processamento, nós temos isso. Em outros blocos, a gente tem resolução de questões. Tem bastante questão interessante sobre o tema. Fico à disposição lá no fórum. Qualquer dúvida é só me chamar. Um grande abraço e até a próxima.